Vocês devem estar acompanhando que a política no Rio de Janeiro há uma grande questão na política do Rio de Janeiro, que é quem será o candidato das esquerdas ao Senado Federal. A disputa é entre Molon e Ceciliano, tá bom? São os dois candidatos, Molon do PSB e Ceciliano, não confundir com Siciliano, que é um outro político, Ceciliano do PT. Nas costuras nacionais que foram feitas, inclusive com Lula, isso foi colocado na mesa. O apoio do Lula ao Freixo teria, segundo o que diz o PT Carioca, uma desistência de concorrer ao Senado no Estado, ou seja, o Molon não deveria concorrer, porque essa vaga deveria ser do PT, então seria mais ou menos assim. O PT não tem nenhum candidato ao governo do Estado, o Lula vai fazer palanque com o Freixo, apoiando o Freixo, que lembrem-se agora do PSB, não é mais do PSOL, né? Vai apoiar o Freixo, e o PSB do Freixo abre mão de uma candidatura ao Senado para apoiar o candidato do PT ao Senado. Isso aí tá dando maior rolo, eu não vou entrar na discussão aqui de quem tá certo e quem tá errado, isso é política partidária, toda eleição é mais ou menos assim, a gente pode fazer um programa sobre essas alianças, porque tem vários desses rolos no Brasil todo acontecendo, né, principalmente na esquerda, onde tá mais dividido, né, não é só no Rio que isso acontece. Mas o fato é que, ontem, o Diretório Estadual do PT anunciou que tá se retirando da candidatura do Freixo. Porque, segundo eles, teria uma quebra de acordo, o Molon insiste em ser candidato, tentando comer a vaga do PT ao Senado, então o PT estadual não apoiará o Freixo ao governo do Estado. A grande questão, para além de tudo, é o seguinte: pesquisa feita pelo IPEC, que é o Ex-Ibope, publicada no dia 21/7, portanto, pouquíssimo tempo atrás, mostra que o grande postulante a pegar essa vaga do Rio de Janeiro ao Senado não é nem o Molon e nem o Ceciliano, é o Romário. Então, assim, para além da esquerda estar se dividindo nesse voto, nós temos aí uma intenção de voto para o Senado de 30% para o Romário. E o segundo candidato é o Crivella, com 11%. Então, grosso modo, se a gente colocar aqui essas duas pessoas na direita, e o Romário é um cara de direita, tá sempre colado aí com o Bolsonaro, etc e tal, e o Crivella também. O Crivella é muito mais fisiológico, mas enfim, a Universal tá colada com o bolsonarismo e ele é visto como um cara conservador cristão pela família, que no Brasil hoje significa ser uma pessoa de direita, extrema direita ou coisa pior, né? Então a gente tem 30% pro Romário e 11% pro Crivella. 41% de votos com intenção para pessoas de direita. Vai, sendo bonzinho conservadores, tá? O Molon aparece em terceiro com 9%. A Clarissa Garotinho com 6, o Daniel Silveira com 6, então soma 30 com mais 6 do Daniel Silveira, 30 do Romário, com mais 11 do Crivella, com mais 6 do Daniel Silveira, você tem aí 41 mais 6, 47%, quase 50% do eleitorado do Rio de Janeiro, o voto do Senado está tendendo a votar em pessoas de conservadoras sendo bonzinho e não vou dizer quem aqui, mas fascistas em outro, né? Não vou dizer quem, mas vocês sabem quem, tá? Então essa é a tendência do voto. E aí você vai ver o André Ceciliano, que seria o candidato do PT ao Senado, por quem o PT estadual está batendo pé aqui no Rio de Janeiro, aparece com intenção de 4% dos votos. 4%. Então, dentro do cenário de esquerda, de fato, quem tem chance de tirar a vaga do Romário, apesar de ter 1/3 de intenção de votos do Romário, hoje na fotografia da campanha de hoje não, na verdade de 2 semanas atrás, né? De fato é o Molon. E para além disso, o Ceciliano é um cara complicado. Por quê? Porque ele tem aparecido em eventos do governador Cláudio Castro, que é o cara que vai disputar com o Freixo, imagina-se, o governo do estado, né? Um segundo turno no Rio de Janeiro hoje, a possibilidade é Cláudio Castro, o atual governador, que era vice do Witzel, quando o Witzel foi chutado da cadeira. O Castro assumiu, começou a crescer a campanha, é um cara muito colado, a sua campanha é muito colada com várias denominações evangélicas, aqui tá sempre aparecendo em cultos, em eventos, né? É cantor, vai lá cantar os seus louvores e tal. E o Freixo do outro lado, e o Ceciliano, que seria o candidato, que é o candidato do PT ao Senado, pelo qual o Freixo deveria fazer campanha, inclusive, tirar o Molon da jogada e colocar o Ceciliano no palanque. O Ceciliano tá fazendo palanque com o Cláudio Castro. É um negócio maluco que tá acontecendo, de fato. É um negócio maluco. Para vocês terem uma ideia, quando teve
um jantar com o Lula, aqui no Rio de Janeiro, o Siciliano, que é do PT, teve um jantar com o Lula, aqui no Rio de Janeiro, o Siciliano, que é do partido do Lula, que está concorrendo ao Senado pelo partido do Lula, pelo PT, ele não foi no jantar e preferiu ir no aniversário do governador, do Cláudio Castro. Vocês entendem? A ligação dele com o Cláudio Castro não vem de hoje. Não vem de hoje. Então, isso é um imenso quiprocó que está rolando aqui no Rio de Janeiro. E qual é a grande questão? A grande questão é a candidatura Freixo. Ela vai, de algum modo, ser impactada por essas decisões. E já não parece que vai dar coisa boa. Porque a briga já é pública, né? Quem vai decidir agora se o PT permanece apoiando o Freixo no Rio ou não, obviamente é o PT nacional, mas o PT estadual já declarou que não, que isso não vai acontecer. E aí, o que acontece é o seguinte: que tipo de Rio de Janeiro o Freixo vai pegar caso ele se eleja governador? Porque o Estado, nos últimos tempos, ele foi completamente dominado pela milícia. Completamente dominado pela milícia. A milícia entrou em várias áreas de tráfico, que eram dos antigos cartéis de tráfico, TCP, Comando Vermelho, ADA, que praticamente não existe mais, né? Você tem um grande nó para desatar, porque polícia e política no Rio de Janeiro caminham com o mesmo sapato, né? Historicamente se faz política usando polícia no Rio de Janeiro. E a polícia do Rio, ela foi caminhando cada vez mais para uma milicianização. De fato. E você tem uma bomba relógio aí que, na verdade, ela está no meio da explosão já, com áreas inteiras dominadas. E, para além de tudo, há ainda um projeto de lei que pode ser votado nas próximas semanas, em Brasília, que vai tirar o poder dos governadores, vai tirar muito do poder dos governadores sobre as PMs. Nesse projeto, segundo esse projeto, por exemplo, o governador não indicaria mais o comandante da Polícia Militar. Esse comandante viria de uma lista tríplice. Então, você tira, inclusive, o poder do próximo governador aqui, do Rio de Janeiro, colocar um comandante de confiança que não seja corrupto, que não seja ligado a milícias, etc e tal, para tentar começar a reorganizar a polícia do Rio de Janeiro, que a gente tem visto nos últimos tempos, eu não vou dizer que perdeu o controle, na verdade, ela está muito bem controlada e programada para matar. É isso que está acontecendo com as polícias no Rio de Janeiro em geral, né? Há policiais bons, competentes, que são honestos, sem dúvida. Mas o que a gente vê é que, cara, virou um método muito mais organizado do que estava antes. E tem funcionado. Funcionado pro mal, obviamente. E na órbita da polícia do Rio de Janeiro, da polícia militar, estão flutuando outras polícias. A gente tem visto a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, participando de operações, entrando em favela e matando pessoas. Polícia Rodoviária Federal. Então, isso é um grande nó para desatar. Milícia é máfia, é um sistema mafioso que tem a sua origem dentro do jogo do bicho, que por sua vez o jogo do bicho tem a sua fundação mafiosa, a sua organização mafiosa da máfia italiana, né? Os bicheiros cariocas aprendem a se organizar com mafiosos italianos, a ideia de formar uma cúpula, a ideia de montar uma mesa de debates dos grandes chefes para organizar os territórios, para organizar os assassinatos, para organizar o crime, de fato. O crime se torna organizado com essa ajuda principalmente de um mafioso italiano que vem para o Brasil, é acolhido pelo Castor de Andrade. Então, a partir disso você tem as milícias surgindo mais ou menos em paralelo, mas elas são também cooptadas pelo bicho, porque muitos milicianos antes eram seguranças do bicho. Então, milicianos, a gente, por exemplo, conhece hoje o tal do escritório do crime, envolvido no crime da Marielle e outras coisas, Adriano da Nóbrega, o cara da Casa de Vidro, essa coisa toda. Esses caras eram seguranças de bicheiros, seguranças de famílias de bicheiros, que por serem braços armados, depois se dão conta que, peraí, se nós temos as armas, por que a gente vai fazer segurança deles, né? E aí começa a haver muita disputa interna, esses caras começam a ter uma certa independência, começam a tomar áreas, inclusive, das famílias, internamente e externamente. E quando começa também a questão das máquinas caça-níquel no Brasil, isso é como se fosse o tráfico de heroína para a Cosa Nostra lá atrás. A Cosa Nostra que fazia só contrabando de cigarro durante a Guerra Fria,
começa a descobrir heroína, fazer o tráfico de heroína, e aquilo, eles começam a ver um dinheiro que eles nunca viram, e aquilo causa uma guerra entre as famílias mafiosas. Esse paralelo cabe aqui no Brasil também, em relação às máquinas caça-níqueis, em relação à amplitude de áreas da onde eles podem tomar dinheiro. Isso tudo está tomado no estado todo, gente. Estado todo. Máquinas caça-níqueis ainda são proibidas no Brasil. Correto? Correto. Não há, é muito raro você ter um barzinho desses de quadra no Rio de Janeiro que você não entre e lá no fundo, meio escondido, meio não escondido, tenha máquinas caça-níqueis. E esse dinheiro, ele corrompe muita coisa no caminhar desse dinheiro. Corrompe não só a polícia, corrompe também a política. Então, o próximo governador do Rio de Janeiro tem um problema seríssimo. Eu não vou nem falar do que acontece dentro de corrupção política, de problema fiscal, de... aí eu sinceramente não sei por que o Freixo quer assumir esse estado, né? Mas boa sorte para ele, porque precisa de alguém como ele, porque realmente deixar na mão desses caras que estão aí durante todo esse tempo, a gente tá vendo no que deu. Agora, é uma bomba para desarmar, é uma bomba que tem a ver com polícia, é uma bomba que tem a ver com um setor onde o Freixo já mexeu muito com a CPI das milícias, onde tem muita gente que não gosta dele, é um lugar perigoso para botar a mão. E enquanto deveria se estar discutindo isso tudo aqui, há uma briga para saber, e aqui eu vou fazer uma piada, espero que isso não aconteça, mas eu vou fazer uma piada em cima das pesquisas, há uma briga entre a esquerda carioca e fluminense para saber quem vai perder pro Romário. É isso que está acontecendo agora. E desviando toda a energia, o foco das discussões da esquerda do Estado para essa briga, em vez de estar discutindo as coisas fundamentais, que é mais ou menos essa figura que a gente está colocando hoje aqui na conversa. Há outras coisas muito importantes e fundamentais, mas isso, polícia e política no Rio de Janeiro, são coisas que calçam o mesmo sapato. E nada vai andar caso não se mexa nisso. E mexer nisso não é tarefa para 1 ano, 2, 3. É uma coisa estrutural, super profunda, endêmica. Faz parte de como as coisas funcionam. Inclusive as coisas que funcionam na polícia funcionam muitas vezes graças às coisas que não funcionam. Entendem? Então, é complexo. É isso que deveria estar sendo debatido. Mas está se perdendo dias a 60 dias da eleição, confundindo o eleitorado de esquerda, inclusive, que não sabe exatamente em quem vai votar. Tá, mas quem é o candidato? Não pode ter 2 candidatos fortes na esquerda pro Senado. Tem que ter um só. Quem é? Em quem a gente vai votar? Em quem a gente vai apostar? Confundindo o eleitorado, desviando o foco pra, de novo, vou fazer a piada, saber quem vai perder pro Romário. Tomara que isso não aconteça, óbvio, né? Mas eu não podia deixar a piada de lado.